boa noite a todos, né? Nós somos o grupo Eu, Caroline, Suelen, o Lucas, Samuel, o Evandro, Thaís, a Gislaine e Josiele. E nós ficamos com o tema de educação com o projeto Mais Saber. O projeto ele surgiu na iniciativa de um dos integrantes do nosso grupo, que é o Evandro, que ele tem uma amiga que é pedagoga hospitalar em Joinville. E também pelo déficit de procura e pela ser uma área não muito explorada, né, no Brasil, e a gente achou que seria interessante ir atrás e fazer algumas pesquisas relacionadas a isso. Então, o nosso problema na integração e alfabetização de crianças em tratamento de saúde, não só em tratamento de saúde, mas também crianças que não tenham muito como ter acesso, né, à educação básica e regular. E a partir dessa ideia, a gente começou a pesquisar e ver que tinha muito problema de integração, tanto antes, durante e depois dos internamentos. E as crianças também elas se sentiam muito afastadas do ambiente escolar, e isso acabava prejudicando o aprendizado delas, um pouco da questão da alfabetização, do crescimento, questões cognitivas e tudo que é inerente à educação básica. E a ideia surgiu como se fosse para aprimorar isso, não só as crianças que têm, né, problema, mas também as crianças que não têm acesso. A gente teve um exemplo próximo, que é o professor Nilmar, de engenharia, que ele tem alguns sobrinhos autistas, e os sobrinhos autistas eles não têm muito acesso à educação, justamente muitas vezes pelo nível de autismo, né? Eu sou professora e dou aula em educação básica, e a gente tem muita dificuldade nesses dois lados. Um com os alunos autistas, né, que eles precisam de acompanhamento e às vezes não têm, então eles acabam sendo proibidos de frequentar o regime básico. E outra que são esses alunos que eles têm problemas de saúde ou por uma cirurgia ou por uma doença crônica ou alguma outra coisa, que eles acabam não tendo esse acompanhamento pedagógico. E isso atrapalha muito o aprendizado deles. Por quê? Porque o que acontece? A gente manda trabalho pelos pais, a gente não sabe quem executou aqueles trabalhos, pode ser qualquer pessoa, não tanto a criança, e a criança vai ficar todo aquele período de 5, 6 meses não fazendo absolutamente nada. Quando ela volta para a escola, ela tem um prejuízo muito grande para o aprendizado. Então, teria que ser uma coisa que tivesse um acompanhamento pedagógico ali full time para que a criança conseguisse aprender, não ficar tão distante desse ambiente escolar e conseguir voltar. Tanto para crianças com problema de saúde, quanto para essas que não têm muito como ter esse acesso, né, por uma doença, por um autismo, como o exemplo que eu dei. E é aí que surge o Projeto Mais Saber, que é uma plataforma de integração, né, desses ambientes. E ela funciona da forma, não, de uma forma assim que vai funcionar como qualquer outra plataforma funciona. Cadastro do aluno, cadastro dos ensinos de instituição, e a partir disso, quem vai complementar os dados, a princípio, vai ser a equipe pedagógica, que a gente classificou como os pedagogos e também como as escolas. A integração entre todos eles é muito importante, porque quando a criança chega, hoje em dia, o pedagogo ele tem que criar uma avaliação, ele tem que desenvolver o que ele vai trabalhar com o aluno para entender, para criar um indicador aonde o aluno se situa no quesito educacional. A plataforma visa auxiliar isso, às vezes ajudando o pedagogo a até ganhar 2, 3. Já chegamos a uma base até de 5 meses, que ele consegue trabalhar realmente o que a criança precisa, para ela não perder esse fluxo que a classe dela está na escola, adiantando muito o processo. Isso é muito importante, principalmente para uma criança que está passando numa fase difícil, tentar manter ela no ambiente social dela, né? Não deixar ela perder a linha. Então, isso é bem importante para ela. Quando a gente vai ser utilizado ela, até como está ali, com as crianças que realmente precisam desse apoio, como a Carol falou. E assim, é muito variado as doenças, tem muitas limitações diferenciadas. É algo assim que cada aluno, cada situação, não existe um ambiente específico. Porém, como já tem essa variedade, o mais básico que seria manter um plano de aula, manter uma grade horária, isso é o que dificulta eles na verdade. O mais básico é a pior dificuldade deles. Os principais usuários seriam os hospitais, as escolas, as crianças em tratamento, né? E, digamos assim, a gente, na verdade, fica até abismado quando a gente começou a trabalhar nesse assunto, levantar os dados, porque a gente acabou descobrindo que 4% das crianças estão nesse estado de situação, e você pega 4% de 60 milhões
de crianças e adolescentes que temos no Brasil. É um número bem alto. Os dados são da Unicef, e a partir disso a gente vê que cada pedagogo não consegue atender mais que 25 crianças. Com essa plataforma, incentivando um pouco mais, eles conseguem atender um pouco mais de número, porém ainda não é o suficiente. Visamos também que para uma melhor adaptação de todo esse mercado, digamos assim, né, atender todos esses pacientes, a gente acabaria até aumentando em 40% o número de pedagogos regionais, né? No caso de estudo que a gente fez foi baseado em Curitiba, criando novos empregos, novas áreas, criando novos processos, isso com certeza, consequentemente, os hospitais vão trabalhar entre si, porque tem que ser algo interligado. Uma criança faz um tratamento que outro dia ela está no hospital, e como é um ambiente sem fins lucrativos e os hospitais prezam pela vida e pela educação, é algo que vai fazer uma união bem bacana. Só para completar o que o Lucas falou, o objetivo, na verdade, da plataforma, então, é fazer a integração da criança antes, o processo de hospitalização ou de tratamento, e depois para que ela tenha um histórico escolar, para que não se perca tempo dentro dessa base, tentar identificar o nível, e ainda assim fazer a integração dela com as crianças da escola, tendo plataformas, lives, alguma coisa que faça a integração, para que elas interajam entre elas quando elas voltarem e não tiverem nenhum problema de se sentir rejeitadas devido ao tempo afastado. Esse então seria o nosso protótipo, que seria um esboço da adaptação da plataforma. Então seria o preenchimento de cadastro, né? Algo normal. Seria um portal, né? Então seria um pouco mais interativo. No caso, o portal pedagógico, né? Com as provas, os alunos, os locais de arquivo, sala de ensino, seria algo bem fácil para não comprometer muito o tempo deles também, porque eles já não têm muito tempo. Então, quanto mais a gente conseguir agilizar e mais conseguir melhorar a performance do desenvolvimento deles, melhor. Pode passar. Esse seria um exemplo de aula, por exemplo, vídeo aula, né? Que o professor aplicaria junto com o aluno presencialmente, e depois ele poderia repraticar a aula aplicando mini avaliações para manter o fluxo de desenvolvimento. Nossas contribuições foram com os especialistas stakeholders, né? Professora Ana Cláudia e Vilmar, da UTP, Roselane Pietra, lá do Hospital Dona Anne, a Geise Helena, né? Geise Bert, estagiária do mesmo setor lá do Hospital de Joinville também, que é um hospital bem bacana, e tem mais um, né? E daí a gente também foi feita a validação com as usuárias aqui do Hospital do Cajuru, que foi a Cleide e a Niura, que a gente fez uma entrevista com ela, temos mais de 1 hora de entrevista gravada, recordada e tudo mais para validação do projeto. Todo o material vai estar na nossa pastinha lá depois que a gente vai verificar. E fechou. E daí a gente tem os agradecimentos, que foi bem importante pelo desenvolvimento do projeto, que é a professora Ana Cláudia, o aluno Juan, que fez uma ligação com a gente bem bacana lá com o Hospital Pequeno Príncipe. A gente conseguiu coletar muitos dados. Infelizmente não conseguimos levar mais pra frente, mas brigadão, Juan. Brigadão mesmo. A Cleide, ela é professora, psicopedagoga, e a Geise lá do Hospital de Joinville, né? Foram pessoas bem fundamentais para a coleta de dados, validação e desenvolvimento do produto. É isso. Bom, parabéns pela ideia, assim, eu acho que, como eu falei na explicação anterior, eu acho que quando você desenvolve algo que tem que envolver o propósito das pessoas, elas têm que enxergar ali algum diferencial, o que vai acontecer diferente na vida da criança, na vida das pessoas. No caso do plástico ali, a mudança de uma cultura, né, das pessoas que acostumavam viver com o plástico ali, como fazer com que elas mudem o mindset, né, virem a chave na cabeça e entendam o impacto disso tudo na sociedade. Isso seria envolver um propósito no produto de vocês. E nesse caso, achei bem interessante para vocês pensarem, ao invés da criança estar ali numa situação difícil, você sabe que ela já está passando por um momento difícil. Eu acho que esse aplicativo poderia ser um pouco mais interativo, de alguma outra forma, que chamasse muito a atenção da criança. Porque, pensa, uma criança já está hospitalizada, já está num momento crítico, dependendo da idade, às vezes tem coisas que tem que chamar muita atenção da criança para ela poder estar envolvida ali, dependendo da idade. Eu tenho um filho de 5 anos e ele, para chamar a atenção, deve ter que ser um game muito legal, alguma coisa que seja
né, que tenha som, que seja alguma coisa bem interativa. Eu acho que é uma coisa assim para vocês pesquisarem bem, porque o projeto tem tudo para dar certo. Desculpa só, na verdade, como a gente tem pouco tempo, a gente acaba às vezes deixando de falar alguns detalhes. A intenção é justamente essa, a gente tem um foco, na verdade, da educação não é para todas as idades, obviamente que a gente não conseguiria solucionar o problema do mundo de uma vez, então a gente tem um foco, a gente teria, por exemplo, automaticamente, quando você faz o cadastro, informa a sua idade, a plataforma direcionaria aplicativos que interagem melhor de acordo com a sua idade. Se você é uma criança, provavelmente teriam que ser animações, desenhinhos, coisas coloridas que tragam mais a interação da criança. Então não seriam só, por exemplo, arquivos, upados, nem nada assim. Seriam coisas que fizessem a criança interagir com o aplicativo mesmo, para ela se distrair e também adquirir o conhecimento. Perfeito. Se tiver esse viés, acho show de bola. Você consegue fechar com chave de E ouro, né? Passando o conteúdo, que é extremamente importante, além de tudo, e também prendendo a atenção ali de alguma forma, para que ela possa sair por alguns minutos daquele ambiente, né? Que não é tão agradável, nem para um adulto e direto para uma criança. Mas é isso, parabéns. Vamos lá. Eu tenho algumas dúvidas. A primeira, pelo que eu entendi, o foco é com o ensino público. Sim. Foi aí que a gente mais encontrou dificuldade durante as entrevistas. Porque diz assim, as escolas particulares fornecem os dados das crianças para que você tenha acompanhamento da grade. De uma forma um pouco mais, às vezes, trabalhosa, mas eles acabam fornecendo. A escola pública não tem, às vezes, um histórico fácil de ser repassado. Apesar de ter histórico escolar, é muito básico. Tem lá a nota da primeira à quarta série e ensino fundamental. Você não tem uma grade de tudo que foi tem passado. plano aula também, então é muito mais básico do que uma escola particular. E muitas vezes a escola particular às vezes acaba fornecendo um profissional para fazer isso. Já a escola pública não. O aluno entra no hospital e o que acontece? É preciso que você, professora, faça um trabalho para mandar para o aluno. Mas a gente sabe que esse trabalho é para tomar buraco. É só para ele ter nota para ele não reprovar, não é para ele aprender de fato. Então, uma coisa que eu vou mandar para ele o trabalho, eu não sei se vai ser a tia, a avó, o primo que vai fazer, se é ele, pode ser qualquer pessoa. O trabalho pode ser impresso, então não tem como você verificar se é a criança que realmente está fazendo. Então, com o acompanhamento pedagógico, a criança ela vai estar ali fazendo, e o foco não é a nota, né? Eu sempre falo, o foco não é a nota, o foco é o aprendizado, é o que a criança vai aprender com aquilo. Muitas vezes a gente acha, pelo menos no processo de aprendizagem, no processo de alfabetização, a gente acha que é o aluno passar de ano, e não. É o aluno aprender, é o aluno se alfabetizar. Então é isso que realmente importa, então é isso que eu realmente foco, eu acho que precisa ser sim para a escola pública, que eu acho que é o que tem maior déficit. Ótimo. Outra coisa, como é que vocês pensam a questão da estrutura remota que vocês vão ter que ter? Porque, vamos dizer, se a criança está em tratamento no hospital, o hospital não direciona recursos que muitas vezes são escassos até, se forem hospitais públicos, né, que ofereçam. A gente viabilizou isso, na verdade. E quando a criança está fora do hospital em tratamento, aí complica, porque talvez ela não tenha acesso à internet, não tenha um computador, nem o celular eu acho que é mais fácil ter, né, porque a maioria das pessoas até de baixa renda também tem celular, é uma coisa que já é bem acessível e democrática. Mas como é que vocês pensaram em viabilizar essas questões? Na verdade, assim, a gente viabilizou a ideia, a gente validou a ideia com profissionais que já estão dentro de hospitais públicos e escolas. O que eles comentaram com a gente? Que existem até campanhas e o próprio Estado às vezes fornece algumas ferramentas para que a criança tenha isso. Óbvio, a gente sabe que a realidade não é tão simples, mas a intenção e óbvio, a gente acredita que evolua e que a gente tenha recursos para que a gente consiga fornecer, por exemplo, a criança cadastrada na educação do governo, receba um material de apoio enquanto ela comprovar que ela realmente precisa de tratamento. E durante o hospital, quanto ao hospital, o hospital teria que ser cadastrado em parceria com a escola também. Claro que teria que ser um tempo que justificasse, né? Não 3 dias, não 3 dias, não é um atestado, né? Um tratamento. Mas é um tratamento. Você precisasse ali, às vezes, ficar um trimestre, um bimestre, né? Dependendo da escola, você realmente perder esse conteúdo que fosse realmente importante. Acho que isso tudo teria que ser analisado também. Em relação ao suporte à plataforma para manter contínuo e tudo mais, coleta de dados, a questão do software em si,
A gente levantou, meu irmão é formado em ciência da computação, trabalha na área, então ele me ajudou a fazer um network. A gente entrou em contato com dois profissionais, um do Pequeno Príncipe, inclusive, e outro do Erasto Gehring. Eles falam que eles têm tempo um pouco mais ocioso, eles falam que há a possibilidade de eles criarem como se fosse uma comunidade e manter esse suporte, entende? Como é algo sem fins lucrativos e realmente vai atender o público, eles com certeza conseguem aderir à grade e até realmente criar um network entre os hospitais, até porque a criança vai oscilar de um hospital para o outro. Então, como é algo sem fins lucrativos para a gente ficar, não precisar ficar aplicando dinheiro, ficar aplicando profissional, área específica, com centro de custo, realmente até esse suporte, por eu ser uma causa de sem fins lucrativos e tudo mais, todo mundo é apto à ideia e é bem bacana. Existem patrocinadores, que a gente já sabe que tem um projeto lá em Santa Catarina que tem andamento, eles patrocinam várias etapas do projeto. Existem até mesmo, dentro do órgão que cuida dessa parte, já tem projetos sendo analisados para que tenha uma verba destinada a projetos iniciais. Inclusive dentro do governo, né? Isso, Exatamente. né? No governo, né, tem alguns aceleradores de projetos bem bacanas. É justamente essa questão que eu ia colocar. Assim, quem que remunera isso tudo, né? Que independente de qualquer coisa, tem que existir uma remuneração. Sim. E assim, não necessariamente precisa ser um projeto sem fins lucrativos. Não acho que isso é uma obrigatoriedade só por se tratar de educação, de cuidado, enfim, um fim social. Sim. Vocês podem ganhar dinheiro com isso. Sim, A vendendo para os gente- hospitais também e escolas mesmo. A gente mantém o foco sem fins lucrativos desde o primeiro projeto que a gente teve da professora Ana Cláudia, que a gente conseguiu montar uma casa, criar um esquema e tudo mais, um projeto bem bacaninho, então a gente está mantendo a mesma linhagem, até por questão de sabedoria. É algo tipo que a gente entrou em comum acordo, de, tipo, meio que todo mundo visa igual, tentar ajudar o próximo realmente, sem colocar os nossos interesses na frente. No futuro aí sim. E num futuro aí sim a gente usar toda essa experiência e aplicar em algo bem que possa ser válido pra gente monetariamente. Não, mas assim, eu acho que fique bem claro qual é esse processo. Não existe mal nenhum em você ser remunerado por um trabalho que você está fazendo, mesmo que esse trabalho tenha um fim social. Até porque você vai ter mais condição de se dedicar a ele de maneira mais presente, com mais comprometimento, se você tiver isso, né? Então eu acho que é legal, mas assim, o negócio de sem fins lucrativos está num patamar que você precisa andar, tem um caminho muito longo para você poder chegar ali e poder devolver isso de uma forma, com esse formato, entendeu? Quando você está aqui no mundo real dos mortais, como nós, eu acho que a remuneração é importante, até porque para você conseguir, não é uma questão de perder o sentido do negócio, é uma questão de você efetivamente poder se dedicar àquilo e ter um retorno que mantenha você com foco naquilo. Direcionar esse retorno para circular em melhoria contínua do Exatamente, projeto. desenvolver cada vez mais isso. E a outra questão que eu acho que vocês têm que se ater bastante é em relação à metodologia ou a metodologia, vamos colocar em metodologia, tá? É que você da área de educação sabe também que tem gente que não gosta do termo metodologia, né? Mas enfim, de como que você vai manter essa aprendizagem, a metodologia que vai ser escolhida e como que você vai fazer todo esse embasamento pedagógico da plataforma é muito importante, né? Aí vamos pensar, será que o profissional que está já no mercado, atuando, né, por exemplo, o pedagogo que está dentro do hospital, ele vai ter condição de desenvolver isso para não ficar aquele negócio assim, eu estou te oferecendo o recurso, né, você tem por exemplo, sei lá, vamos brincar de carro, né, uma coisa que a gente gosta de falar. Eu estou te oferecendo uma Ferrari, que é a plataforma, ela faz tudo o que você quer, tá? Só que você não tem tempo para usar a Ferrari. Você não tem condições. O teu trabalho, né, falando do pedagogo que está lá no hospital no dia a dia com a criança, ele não tem tempo e nem condições de desenvolver conteúdo, desenvolver material, pensar em como a criança vai
fazer esse processo, né, de aprendizagem, vai poder seguir, analisar o que está sendo ofertado no currículo escolar para aquela criança, para definir uma linha de trabalho com ela, para ela manter o aprendizado, porque você vai ter, é um serviço tão personalizado que você vai ter duas crianças da mesma escola, talvez de salas diferentes, que estão vendo coisas em momentos diferentes na aula, estão no mesmo hospital. E daí, como que você vai fazer? Você vai oferecer a mesma coisa para as duas? Não dá. Não, mas é por isso do histórico escolar que está integrado com a educação aí ao hospital. Mas daí a gente, O histórico é uma fotografia. Não um histórico, assim, igual eu falei, que a gente tem hoje disponível na escola pública, que você vai lá e fala que precisa de histórico escolar para trazer na faculdade. Um histórico escolar de acordo com o que você aprendeu, com tópicos de grade, com a metodologia que era aplicada, um histórico mais completo, porque você talvez já tenha um indício que aquela criança venha tendo tratamento. Não um histórico de foco. Tudo bem, mas assim, isso é uma fotografia da situação, tá? Como que você vai atuar depois é que é a diferença. Então, dentro da tua plataforma, você tem que aplicar uma metodologia de ensino-aprendizagem que funcione para essa criança que está fora da sala de aula. Não dá para usar a mesma metodologia da sala. Ela não vai funcionar, entendeu? Mas pode Então, acompanhar os conteúdos, né? exatamente. De uma maneira mais lúdica, né? Porque ele vai estar no hospital, mas acompanhando o que ele estava tendo de plano de aula. É bem esse o ponto. Então é Isso assim. pode ser até alimentado pelos próprios pedagogos da escola, né? Agora, trabalho só é quem estivesse por trás dessa plataforma colocaria isso de uma maneira mais lúdica, né? Porque esses conteúdos eles já são disponibilizados. Quando você acessa lá, você tem tudo que você precisa de conteúdo, tudo que o aluno precisa naquele ano. No que seja, né, o processo de alfabetização, o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, todos os conteúdos que ele precisa aprender naquele ano. Isso é domínio público. Agora, como você vai colocar aquilo, daí isso que é a nossa responsabilidade. A única coisa que você vai ter que saber é o que ele viu até agora. Ah, então ele estava no sexto ano, quinto ou menos idade, que ele precisa saber a partir de agora. Então, esses conteúdos eles já vão estar, claro que vai ter todo o processo de criar os conteúdos, criar a questão, né, lúdica, audiovisual, mas todos os conteúdos a gente sabe o que a gente tem que abordar, seja ele desde o processo da alfabetização até o ensino médio. E aí que entra o diferencial da plataforma, trazer coisas inovadoras que tragam a educação em paralelo com o entretenimento para a criança. Beleza. Acho que é isso. O que eu acho assim, que só seria um desafio, na verdade, seria vocês conseguirem a validação do MEC, por exemplo. Porque foi uma coisa que a gente estava pensando em colocar nos nossos projetos também, de colocar cursos online de formação, essas coisas. Mas quando a gente foi pesquisar sobre como que a gente ia ter um reconhecimento do governo para que a pessoa pudesse comprovar essa informação, a gente desistiu, tivemos que tirar do nosso plano. Eu ouvi uma reportagem bem trabalhando, mas uma coisa que me deixou um pouco menos, assim, claro, a gente está fazendo um projeto, não é, na verdade ainda é uma coisa que a gente vai executar, talvez se a gente aprimorar algumas coisas, pode ser que seja executável. Mas eu estava ouvindo que agora, recentemente, executaram uma plataforma, na verdade não nesse segmento, mas também era no âmbito de educação, eu peguei na metade, e eles conseguiram a validação do MEC para fazer um projeto, um piloto, dentro de escolas públicas. Então, isso que eu acho legal. Tipo, eu acho que a plataforma de ensino vai crescer muito. Eu acho que o governo tem que ser um pouco menos rígido nessa parte E tá crescendo. e a tendência é ser justamente, né? A gente já tem agora em escola pública, a gente já tem um site, a gente já tem registro online, onde a gente registra provas, recuperações, as notas dos alunos. Isso já é um avanço muito grande. Até a carteirinha agora estudantil vai ser online, então tipo, tem várias coisas. Para a escola pública, que há 2 anos atrás a gente ainda preenchia livro registro, né? Com tanta tecnologia que a gente tem, acho que é uma coisa que está aos poucos, assim, entrando, e eles estão investindo nisso, e é uma coisa que daqui a pouco vai ficar muito mais fácil. É difícil a gente pensar em algo tão tecnológico para a escola pública porque é investimento. Eles não querem investir. Mas a partir do momento que isso for vendo que tá tendo um resultado, que os alunos já conseguem acompanhar o seu próprio aprendizado, que os alunos já vêm cobrar o professor, professor, essa nota aqui não tá certa, o que aconteceu, por que eu tô com essa nota? Talvez já gere um interesse maior de investir em novas tecnologias. Mas esse processo ele já existe, né? De acompanhamento. Então, na verdade, você sim, se você tem uma pedagoga que faz esse acompanhamento, ele só não é eficiente. Né? Ele não é eficaz, na verdade.
Mas ele já existe, então essa validação eu acho que não é um grande problema. Vocês só estão oferecendo um meio mais eficiente de E até trabalho. porque não é algo assim que vai formar o aluno, né? É algo que só vai ajudar ele a não perder tanto tempo. Então talvez a gente nem precise da validação, porque é só algo para complementar, né? Para complementar o aprendizado do próprio aluno, para ele não ter um déficit, porque já tem. Bem, o nosso projeto também é uma plataforma digital. Nós pegamos muito nessa parte. Inclusive, nós damos, como o nosso motivo é fazer lucro, como administrador nós queremos lucro e nós queremos resolver problemas na parte de administração da empresa, no dia a dia simplificar processos. Vocês viram que a diferença de uma estrutura, né? Vocês chegaram a mensurar, porque vocês vão se envolver com escolas, hospitais, alunos, mães, pais, vai ser vários âmbitos que vão ser envolvidos. Então, assim, vai ter a necessidade de analistas, de arquitetos de software, de segurança digital, porque hoje em dia os ataques a hackers, a plataformas é uma coisa mais comum, tanto que nós, no nosso projeto, tivemos que estudar e fazer treinamento contínuo, tá no nosso custo, treinamento contínuo e aprimoramento de defesa contra hacker. Então, assim, a questão, vocês chegaram a mensurar qual seria a estrutura que vocês teriam que ter, já que vocês estão trabalhando com a parte educacional, teria que ter um educador só de vocês para desenvolver isso, não ver se tem uma necessidade de um psicólogo, porque já que a criança está num tratamento e é o foco de vocês, ela pode estar com o psicólogo abalado para não entender o conteúdo ou com uma dificuldade, ela pode estar grog devido ao efeito dos medicamentos ou da situação que ela se encontra. Assim, chegaram a fazer uma mensuração. A gente pensou na junção, exatamente dos dois setores que na verdade são o que a gente mais vai depender, escola e hospital. Óbvio que a gente vai precisar ter exatamente um profissional que seja muito importante, no caso um psicólogo, um pedagogo, com certeza que vai ter que ser nosso. A gente vai precisar da validação com os pais, porque também vai ter que ser necessária a aprovação deles para dizer, não, isso aqui realmente é válido, vai ser atrativo para as crianças. A gente vai precisar, na verdade, exatamente do que você falou, de um profissional para cada área que a gente necessite dentro da plataforma. E é por isso que a gente não sabe exatamente, não posso te falar, isso custaria tanto ou isso seria inviável, porque justamente a gente focou na parte de que teríamos patrocínios e teríamos também pessoas que estariam fazendo um trabalho voluntário. Como a gente teve por exemplo, meu irmão, ele dedicou quase um mês junto com a gente ali, direto, na mensuração do software, como a gente ia desenvolver, ele quase arquitetou todo o esquema e, tipo, auxiliando a gente, né? E a gente tem um leque de pessoas que abraçaram a causa, né, no caso de mensuração e tudo mais, então a gente tem uma ideia de até onde a gente pode contar, no caso, não monetariamente, e até onde a gente vai precisar monetariamente. Isso, no caso, a gente validou, a gente tipo, não apresenta agora por quê, porque o nosso foco não é para agora. Todo projeto que a gente faz, inclusive o primeiro, a gente ainda toca, foi no primeiro semestre, a gente já agora está no terceiro, e a gente apresentou isso dessa forma devido ao calendário acadêmico, mas o objetivo não é parar. Quem sabe um TCC, que nem você comentou no começo, e quem sabe o resto da vida.